Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da ovelhinha, porque agiu sem misericórdia. Natã disse a Davi: você é esse homem. 2 Samuel 12, eu li o versículo 5 ao 7. Palavra de sabedoria: quem muito critica, pouco se examina. Eu quero começar essa palavra com uma pergunta. E se o problema que eu mais reclamo nas pessoas for o meu principal problema? E se aquilo que eu mais critico nos outros estiver dentro de mim? Porque tem uma coisa aqui que é verdade, que é dolorosa. A gente enxerga os defeitos dos outros com a lupa. Mas os nossos a gente ofusca, a gente tem dificuldade de ver. Na verdade, nós não temos defeitos, né? Talvez você diga: não, irmã Clarice, eu tenho muitos. Mas se eu começar a apontar, você vai se justificar. Não é assim? E hoje, Deus ele quer falar com você, usando uma frase aqui que derrubou um rei. Pá! O rei Davi. Davi era ungido. Davi era um destruidor de gigantes. Mas mesmo assim, num dado momento da sua vida, Davi estava cego. Ele conseguia enxergar o problema, o pecado dos outros, com muita perfeição. Só que ele não enxergava o pecado dele. Até que Deus ele envia Natã. Escuta aqui para você aprender a se autoexaminar, para você, quando for apontar alguém, olhar logo para você. Quando você começar a colocar o dedo para frente, coloca o dedo para o seu coração. Sabe? Nós não vemos as coisas como são. Nós vemos as coisas como nós somos. Deixa eu te contar aqui essa história. Talvez você conheça, mas talvez você não conheça. Deixa eu contar uma história muito bonitinha. É uma história que parece aqueles contos de ilustrações. Mas é uma história real. Veja, você sabe a história de Davi. Davi, ele se apaixonou por uma mulher que não era dele, chamada Batseba, a esposa do seu fiel guerreiro Urias, comandante. E ele tomou a esposa dele e ainda cooperou para que o homem fosse morto, para encobrir o seu pecado com Batseba. Essa história muita gente sabe. O rei Davi, o poderoso Davi, o servo de Deus, ungido do Senhor, tomou Batseba para ele, matou Urias, o esposo dela. E aí chega um momento que Natã vai até Davi. Natã, enviado, profeta do Senhor. E ele conta a Davi uma história. Ele não chega: ó, Davi, você tá pecando, você tá doido, larga esse negócio, você precisa mudar de vida. Não. Ele chega para Davi com muita sabedoria e conta uma história. Veja. Quem muito se critica, pouco se examina. Quem muito critica, pouco se examina. Aí ele conta uma história. Ele: olha, Davi, tem um homem pobre, mas era muito pobre. Muito pobre. Ele tinha só uma ovelhinha. E ele criava aquela ovelhinha como uma filhinha dele. Mas um homem rico chegou na história. E esse homem rico, ele tinha muitas ovelhinhas. E ele vai e rouba justamente a única ovelhinha do homem pobre para fazer um banquete. Aí Davi: eita, cebola. Quem foi esse miserável? Davi ficou furioso com a injustiça. Obviamente, qualquer um de nós ficaríamos. Aí Natã diz: olha, Davi, esse homem, ele é você. Esse homem rico que roubou a única ovelhinha do homem pobre é você. Aquela ovelhinha era Batseba. O homem pobre era o esposo de Batseba. E o homem rico era o próprio Davi. Natã olha para ele, o profeta do Senhor, e diz: olha, Davi, foi você. Você é esse homem. Eu olho para Davi e vejo o quanto ele ficou indignado com a injustiça da ovelhinha, mas ele fez muito pior.
Porque às vezes a gente enxerga muito o problema dos outros, a injustiça dos outros, mas não percebe a nossa injustiça, os nossos próprios problemas. Então, olha, a gente já precisa aprender um negócio aqui muito sério para a nossa vida. Quem julga demais, geralmente não se enxerga. E Deus está convidando você hoje a enxergar você por dentro. Todas as vezes que nós vamos ceiar na igreja, o pastor ele lê lá aquela passagem que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Você quer examinar todo mundo, mas você não examina-se a si mesmo. Davi, ele ouviu a história do homem rico que roubou a única ovelhinha do pobre para fazer um banquete. E ele disse assim: esse homem merece o quê? Morrer. Olha o julgamento de Davi. E ele não percebeu uma coisa, que ele estava condenando a si mesmo. Condenando a si mesmo. Você está entendendo o quanto isso é profundo e perigoso? Quando você olha para alguém e devido a alguma injustiça, você olha e diz que aquela pessoa merece algo ruim, você pode estar lançando uma condenação sobre você mesmo. E aquilo que a gente muito vê nos outros é justamente aquilo que mais a gente tem. A gente critica o orgulho. A gente consegue ver orgulho em todo mundo, não é assim? O marido é um orgulhoso, a esposa é uma orgulhosa, o patrão é muito orgulhoso. Aquele amigo do trabalho que tem um pouquinho de um prestígio, um cargo lá, é muito orgulhoso. A dirigente é orgulhosa, o pastor é orgulhoso. Todo mundo é orgulhoso, mas nós somos orgulhosos. Todo mundo mente, mas a mentira está em nós. Sabe que muitas vezes a gente fala do erro dos outros, que é para esconder o nosso. E a Bíblia, ela já explicava, 3.000 anos atrás, ela já explicava o que a psicologia tornou uma teoria depois, veja. Freud, ele chamou isso aqui de projeção, que é quando a gente critica no outro exatamente o que existe dentro da gente. É quando a pessoa enxerga nos outros aquilo que existe nela mesma. Deixa eu te dar um exemplo aqui do que é projeção, que a psicologia afirma e que a Bíblia já afirma há milhares de anos atrás. Por exemplo, uma pessoa que vive mentindo, ela desconfia de todo mundo. Então, se você é muito desconfiado de tudo, você acha que todo mundo está mentindo, será que é porque você não tem esse hábito de viver mentindo? Reflita sobre isso. É como eu disse, tem palavras que nós gostamos de ouvir, tem palavras que nós precisamos ouvir. Você olha para todo mundo ao seu redor e acha que todo mundo é invejoso. Você faz aquele post e diz: isso é inveja. É a inveja dos inimigos. Será que o invejoso não é você que acha que todo mundo te inveja? Você é tão poderoso assim? Reflita. Davi, ele fez isso. Davi, ele estava em pecado com Batseba. E ele não percebeu que ele era aquele homem rico que havia roubado, tomado a ovelhinha do homem pobre, que só tinha uma esposa, para fazer um banquete para ele. Davi estava julgando a si mesmo. Muitas vezes, o defeito que mais nos irrita nos outros é o que mais nós escondemos dentro de nós. Então, eu queria que você, nessa reflexão agora, você se perguntasse: por que será que isso me irrita tanto nas pessoas? Por que será que... O que é que te irrita? O que é que te irrita nas pessoas? Vamos lá. Você reclama tanto da falta de atenção do seu marido, da falta de atenção das pessoas?
Será que não é você que não dá atenção? Você só quer falar? Você só fala de você, você só olha pra você, você só conta a sua história, você acha que só você é importante, você é egoísta. E aí você olha para as pessoas ao seu redor, você acha que todo mundo é assim. Será que... O que é que mais te irrita? Você olha, por exemplo, para as mulheres e julga todas. Ah, porque ela tá assim, tá com esse vestido mais apertadinho, é promiscuidade, é pecado. Às vezes a irmã nem olhou no espelho direito, saiu de casa. Não estou falando aqui do que é certo e que é errado, o tipo de roupa você deve vestir ou não deve vestir. Estou falando sobre julgar. Talvez a irmã engordou um pouquinho, o vestido ficou apertado. Isso é promiscuidade. Talvez o costume da igreja da irmã seja outro diferente do seu. Você olha e diz, esse tipo de roupa aí não é uma roupa de uma mulher decente. Você julga todo mundo. Será que esse pecado não está em você? Será que você não é a pior? Julgando tanto assim, lembre-se, a condenação ela vai para você. Você está se condenando. Porque aquilo que mais você vê nos outros é um reflexo do que está lá dentro de você. É o que nos afirma aqui a palavra de Deus. Você olha para uma pessoa, uma irmã na sua igreja, ou uma amiga sua no trabalho, e você vê ela rindo, brincando, quem sabe ela está lá dentro, numa reunião, e ela puxa assunto, ela é muito ativa. Aí você já começa a achar que ela está com outros interesses. É muita maldade no coração dela. Ela está tendo um caso com fulano, com cicrano. Você começa a pressupor coisas, a imaginar cenários na sua mente. Onde será que está tanta maldade? Será que é no coração da pessoa que você está julgando? Ou é seu próprio coração? Examine-se. Muitas críticas são espelhos disfarçados. E meu amado, minha amada, todo mundo precisa de um espelho. Essa palavra Deus traz ao teu coração hoje, para que você pare de errar. Para que você se torne uma pessoa melhor, uma cristã melhor, uma pessoa mais agradável diante de Deus e diante dos homens. Ninguém é bom juiz em si mesmo, de si mesmo. A gente é ótimo para analisar os outros, mas péssimo para analisar a gente, o próprio coração. O defeito dos outros a gente enxerga rápido, mas e o nosso? O nosso a gente explica. Ah, irmã Clarissa, você agiu com orgulho naquele momento. Eu vou dizer, não, amada, você entendeu errado. É porque, mesmo eu tendo agido com orgulho, eu vou me justificar. Mas nos outros foi pecado, é maldade. Porque o ser humano ele tem uma dificuldade enorme de se enxergar e todo mundo precisa de um espelho. Todo mundo precisa de um espelho. E foi exatamente isso que Deus fez com Davi. E eu já estou finalizando esta palavra agora. Você que está na Novas de Paz, escuta. Quem muito critica, pouco se examina. Aí Deus ele coloca um espelho na vida de Davi. Porque Davi não percebeu a injustiça que ele estava cometendo sozinho. Davi ele continuou vivendo normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Aí o que é que Deus faz? Deus envia um profeta, Deus envia Natan. E isso é muito lindo. Um homem que era da confiança de Davi, um profeta escolhido por Deus. Aí Natan vem e conta essa história. Olha, Davi, tem um homem que era bem pobrezinho, tinha uma ovelhinha. Aí chegou um homem bem rico, tomou a ovelhinha dele pro baquete. O homem rico, ele tinha muitas ovelhinhas, mas ele tomou a ovelhinha do homem pobre. Aí Davi, que injustiça, esse homem merece morrer. Aí Natan diz, olha, esse homem é você, viu? Não foi uma acusação. Foi amor. Amor de Deus. Porque quando Deus ele nos confronta, Ele está mostrando que cuida de nós. Não é assim que fazemos com os nossos filhos? Confrontamos os nossos filhos. Não é para julgar, não é para acusar, não é para condenar, é para demonstrar amor. E por meio do amor, corrigi-los. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus ele envia Natãs na nossa vida. Então, olha, o Natan,
Ele pode ser uma pessoa de Deus que algumas vezes te confronta, que algumas vezes te mostra onde você está errando, mas você tem dificuldade de ouvir, porque é muito difícil ouvir correções. Fácil é ouvir elogios. Elogios é bom de receber, correção não. Confronto eu não quero, eu quero conforto. Natan, muitas vezes, é o seu pastor que chega com uma palavra que você recusa. Natan, ou os Natãs dessa vida, são pessoas que têm coragem de falar a verdade. Gente que ama a gente suficientemente ao ponto de não nos deixar em paz. Por exemplo, eu poderia aqui estar pregando uma palavra de consolo para o seu coração. Eu podia estar pregando aqui sobre eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Quando atravessares as águas, elas não te afogarão. Quando atravessares o fogo, ele não te queimará. Eu poderia estar pregando uma palavra apenas para aliviar o teu coração, como faço muitas vezes aqui. Sim. Mas o Senhor é Deus de óleo e de cajado. Ele é o nosso pastor. Ele te ama o suficiente para te confrontar e para ajustar o que precisa ser ajustado. Então observa os Natãs aí ao teu redor. Observa. Pessoas que te amam e que às vezes tentam te corrigir. Você nem percebe porque você bloqueia até de ouvir aquilo. E o Natan também podemos fazer uma referência hoje como sendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o nosso maior espelho. Natan chegou com um espelho para Davi. A Bíblia é o nosso principal espelho. Quando a gente lê a palavra, não é a gente que está lendo o texto. É a palavra, o texto que está lendo a gente. Começa a palavra agora. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada ou mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. O que é isso? Quando Deus diz por meio da sua palavra em Hebreus que a palavra ela discerne os pensamentos e as intenções, significa que a palavra ela revela o que nem a gente consegue ver. Por exemplo, você não entendeu? Às vezes eu acho que eu estou certo, mas a palavra mostra que eu não estou. Você entendeu? A Bíblia está dizendo isso aqui. Eu acho que eu estou certo, mas a palavra ela revela as intenções, as motivações, o orgulho escondido, os pecados disfarçados. A palavra sai rasgando a alma por dentro, como uma espada afiada, penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Então entenda, a palavra de Deus, ela também é o nosso Natan, ou ela é o nosso principal Natan, ela é o nosso principal espelho. Ela não serve só para nos ensinar sobre Deus, mas ela serve para nos revelar a nós mesmos. Ou seja, você está ouvindo a palavra está falando sobre você, está revelando você, está revelando o que está no seu coração. Então quando você ouvir uma palavra e ficar pensando em pessoas, pense em você, examine-se sobre você, pense em algo relacionado a você. Hoje Deus está colocando um espelho na nossa frente. Porque é fácil condenar o homem que roubou a ovelhinha. É fácil condenar o rico que roubou a ovelhinha do pobre. É fácil condenar Davi, o pecado de Davi com Batseba. Difícil é admitir que muitas vezes nós somos essa pessoa. Quem muito critica, pouco se examina. Guarda essa palavra de sabedoria no teu coração e se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.